própria origem divina do Estado era geralmente reconhecida sem qualquer tipo de questionamento, né? Então, no começo da Idade Moderna, esse princípio ainda continuava em pleno vigor. O Maquiavel, contudo, tá? Ele não ataca esse princípio. Ele simplesmente ignora o princípio. Todo esse contexto ensinou para o Maquiavel que o poder nada possuía de divino, porque realista que ele era como político, o Maquiavel abandonou toda a premissa medieval de poder. E ele entendeu essa lógica do poder advindo de Deus, né, como um fruto da imaginação. E não um exercício concreto, não um exercício de fato do pensamento político calcado na realidade. Então, foi algo inovador no Ocidente, mas que não durou. Não só porque tratava-se de um governo, né, de uma estrutura de poder que não se justificava teoricamente, então não tinha nada para explicar aquilo daquela forma, né? Mas, sobretudo, porque o Frederico II ele era considerado uma espécie de arqui-inimigo da igreja, um herege pela igreja. E, inclusive, ele chegou a ser excomungado 2 vezes. Na teoria do Maquiavel, todas as ideias e ideais teocráticos, isto é, voltados para o poder de Deus, né, elas foram erradicadas pela raiz, elas foram cortadas logo cedo. Embora, isso é muito importante, ele nunca tenha tentado separar política de religião, porque o Maquiavel ele era um opositor da igreja, da interferência clerical, mas não era um inimigo da religião. Contudo, tá, no modelo do Maquiavel, o cristianismo ele estava sempre num lugar mais baixo, embora necessário, ficava numa posição mais baixa, inferior. E isso porque ele se encontrava em choque com toda a concepção do que seria realmente necessário para a execução de uma política real. O romantismo, que conformou uma visão de mundo contrária ao racionalismo e contrária ao iluminismo, esse romantismo ele buscou um nacionalismo que viria a tentar consolidar os estados nacionais na Europa. E dessa maneira de ver as coisas não advém uma definição acerca da natureza humana, mas uma afirmação sobre a forma segundo a qual o governante deve agir em relação ao provável comportamento dos homens. Nesse meio, ele deve sempre supor a potencial malevolência humana. Ele precisa ter isso implicitamente presente na instituição das leis. O Maquiavel faz uma referência elogiosa a um governante que é o César Borgia. O César Borgia, ele nasceu em 1475 e morreu em 1507. Ele foi um clérigo e um estadista italiano, foi um general extremamente hábil, um homem de guerra, um dos mais ambiciosos comandantes das forças políticas do papado Alexandre VI. E o lema dele era simples, né? Ou César ou nada. Com os seguidores, o Borgia instaurou uma tirania impiedosa, tá? Uma tirania inflexível. E ele pôs fim à anarquia nas terras da Itália Central. Mas foi justamente pelas atrocidades que ele cometeu para conseguir o que ele queria, que ele acabou sendo admirado e obteve o resultado. Então, para o Maquiavel, ele era perfeito. Porque um príncipe, ele não deve jamais medir qualquer tipo de esforço e muito menos hesitar, mesmo que diante da crueldade ou da trapaça, se o que estiver em jogo for a integridade nacional ou o bem do povo. É sempre bom lembrar que o leitor que espera um debate prévio sobre a questão do direito, sobre a questão da legitimidade, da aquisição, conhece mal Maquiavel, porque isso configura um domínio radicalmente, completamente estranho ao autor do Príncipe. Os principados que ele se interessa, eles são criações da força. No capítulo 3, que é intitulado Dos Principados Mistos, o Maquiavel enuncia então a sentença fria. O desejo de conquistar é, sem dúvida, algo de ordinário e natural. E todo aquele que se entrega a tal desejo, quando possui os meios para realizá-lo, é antes louvado que censurado. Mas formar o desígnio sem poder executá-lo é incorrer na censura e cometer um erro. Logo, tudo se resume em ter forças suficientes, tanto para conquistar como para conservar, né? Os que se tornam príncipes pela própria virtude e pelas próprias armas conhecem muitas dificuldades para se instalar no principado. Mas depois que ele consegue chegar, depois que ele se estabelece, existe uma facilidade muito grande para conservar esse principado. Quanto aos principados novos, conquistados com as armas alheias,
não pelas tuas próprias armas, não pela tua virtude, mas por algum favor externo, a regra é inversa. É um trono fácil de conquistar, mas é difícil para conservar. Além disso, estados subitamente formados carecem de raízes profundas e correm sempre o risco de desmoronamento na primeira tempestade. As crueldades bem praticadas, caso se possa de algum modo aplicar a palavra bem ao que é mal, segundo o próprio Maquiavel, são as que se cometem todas ao mesmo tempo, no início do reinado, a fim de prover a segurança do novo príncipe e do Estado de uma vez por todas. Nos escritos do Maquiavel, bem e mal não são, em última instância, negados, mas eles são isolados num domínio próprio. A política tem o necessário para que ela funcione e mantenha Estado funcionando. O Maquiavel vai exprimir novamente termos brutais, tá? Isso na História de Florença. Ele vai dizer na História de Florença o seguinte: quanto aos homens poderosos, ou não se deve tocá-los, ou então, tocando-os, é preciso matá-los. Quando ele escreve O Príncipe, ele pega essa mesma ideia, mas dissimula, de certa forma. É preciso observar que os homens devem ser ou acariciados ou esmagados. Eles se vingam das injúrias leves. Não o podem fazer quando muito grandes, donde se conclui que, tratando-se de ofender um homem, deve-se fazê-lo de tal maneira que não se possa temer sua vingança. O segredo do coração do Maquiavel e do próprio espírito do Maquiavel é lá no finalzinho do livro, lá no final do opúsculo, que ele coloca a ideia fundamental disso tudo que ele está escrevendo. O segredo para o Maquiavel é a própria Itália, porque ele tem um amor violento por essa pátria que ele vê dilacerada, né? Pela qual ele viajou, pela qual ele lutou, né? Pela pátria que está subjugada, que está devastada, quebrada em pedaços, né? A corrupção do poder, ela não é uma qualidade única e exclusiva do príncipe. O Maquiavel nos leva a examinar até que ponto nós estamos prontos para ignorar a podridão dos nossos governos, desde que os resultados nos favoreçam de alguma forma.